e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Horas e 13 minutos. Olá, gente amiga, de volta aqui ao nosso debate. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Mais um tema interessante para ser discutido à luz da Bíblia. Você que se liga na Melodia, obrigado pelo carinho, obrigado por estar conosco. 87,9 FM. Se você não baixou o nosso aplicativo ainda, vai lá no site da Melodia, melodiaconquista.com.br. Você baixa o nosso app para ouvir a Melodia em qualquer lugar do mundo, sem chiado e sem interferência. Na manhã desta quarta-feira está conosco o pastor Marcelo Andrade, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, Gila. Bom dia, meu querido debatedor. Bom dia, ouvintes. Graça, saúde e paz para todos. Conosco também nosso querido pastor Piloto. Bom dia, pastor. Bom dia, Gila. Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes. A paz de Deus possa estar guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Isso, vamos iniciar então o nosso debate orando. Vamos entregar esse momento nas mãos do nosso Deus. Vou pedir ao pastor Piloto que ore apresentando este debate ao Senhor. Senhor, Tu tens sido tão bom conosco e de maneira que a Tua bondade tem nos cercado. As manifestações do céu sobre nossa vida sempre de maneira abundante. Obrigado, Deus, por esse dia, por essa manhã, pelo privilégio, pelo dom da graça, pela misericórdia renovada, pela bondade manifestada nesse encontro do debate desse dia. Muito obrigado, Deus. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. É isso, vamos lá, vamos então ao nosso caso comum. Aspas. A vida é interessante. Em um momento tudo está bem e em seguida passamos por uma grande turbulência. Pois é, rapaz. É desse jeito, né? Ontem nós começávamos esse assunto aqui e a gente continua hoje, pegando aqui um outro viés também, mais nuances desse tema. Mas como não perder o ânimo em meio às turbulências da vida? Pois é, agora no Debate Melodia. Debate Melodia. É isso, pastor Marcelo. Turbulências na vida, né? Há pessoas que continuam achando que pelo fato de serem cristãs, elas estão imunes, né, a essas turbulências, ou então elas devem ficar sempre orando para que essas turbulências não ocorram. É certo, pastor, que virão dias difíceis, momentos complicados, mesmo para o cristão? Com certeza, Vila. Isso aí é inquestionável. Baseado em quê? Baseado na própria vida de Jesus. Jesus disse que nós deveremos, Pedro, se não estou enganado, ele diz assim, que nós devemos aprender a caminhar com Jesus, estou parafraseando,
e seguir os passos em que ele andou. E se teve uma pessoa que andou em passos de turbulências, foi Jesus. Tentação no deserto, perseguição dos religiosos da sua época, rejeição da sua própria família, rejeição da sociedade, parte da sociedade, depois aí perseguição pelo Império Romano. Então tem todo um histórico que a gente vai observar e que Jesus passou por várias tribulações e momentos difíceis, né? Momento de angústia no jardim do Getsemane e tudo mais. Aí os crentes, eles querem ser melhores do que Jesus e acham que não precisam desse tipo de coisa porque está tudo amarrado em nome de Jesus e tudo é do diabo. E não é bem verdade, não. Nem tudo é de Satanás. Tem coisas que o próprio Deus nos coloca em situações para provar nossa fé, aperfeiçoar a nossa fé e realmente nos colocar em situação de crescimento e maturidade espiritual. Então eu não gosto muito dessa coisa dessa visão de que tudo vem de Satanás. Se é dificuldade é de Satanás, se é bênção é de Deus. E a gente às vezes esquece que Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo, que do ponto de vista humano é bênção. Tá? Essa falta de entendimento aí pode nos levar ao fracasso. Então é bom a gente chegar e colocar os pés no chão, ler mais a Bíblia, entender mais a Bíblia, porque não adianta só ler se você não tiver compreensão, compreender mais a Bíblia para que você possa também ter uma vida mais útil, mais forte, mais firme na presença de Deus. Porque a Bíblia vai dizer, Gila, que foi o Espírito Santo quem levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem é o crente hoje que vai aceitar uma ideia dessa? Ah, Deus, o Espírito Santo está me levando ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não, é o diabo e Satanás está me botando nessa situação porque líderes religiosos estão ensinando a Bíblia errado. E por conta desse ensino errado, as pessoas estão vivendo errado também e tendo interpretações da vida erradas, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nem tudo é diabo e nem tudo é Deus. Muito bem. Pastor Piloto, nós temos assim, observando a vida, a história, a experiência, as nossas e também dos outros, a gente percebe que há pessoas que após passarem por uma turbulência, por uma grande provação, elas saem mais maduras, saem mais fortes, né, daquele evento, saem mais próximas de Deus, ao passo que há pessoas que após passarem por turbulências, parece que elas ficam lá, elas ficam amarguradas, elas nunca mais conseguem recuperar o ânimo. Era uma pessoa até aquele evento, depois daquele evento, ela não conseguiu mais reagir. O que ocorre, Pastor Piloto? Querido Gila, eu penso que a questão não é a turbulência, a tribulação, a aflição do momento. É o preparo de vida, o estilo de vida que a pessoa tem. De maneira recorrente, eu converso com as pessoas, eu sempre digo assim, você não tem que se preparar para, você tem que estar preparado para. Então, quando a nossa vida tem um estilo de vida, que o apóstolo Paulo fala que depois de nós termos feito tudo, permanecer inabalável no dia mau, é porque você já tem uma vida, um estilo de vida que mantém você preparado. É por isso que Tiago diz assim, que nós devemos ter motivo de grande alegria quando nós passarmos pelas provações, pelo resultado dessas provações na nossa vida. Pedro, no capítulo 1, a primeira epístola de Pedro, ele fala que as provações é melhor do que com o ouro, quando passa pelo fogo. Porque lá na epístola de Pedro, uma carta escrita para a igreja perseguida pelo Império Romano. Então, eu penso que quando Jesus diz lá em João 16:33, né, é interessante, muitos crentes têm esse texto memorizado. Tem de bom ânimo quando passares pelas aflições. Aí, eu sempre quando alguém cita esse texto para mim, eu digo para ela assim, leia o versículo anterior, 32. Porque o 33 é o resultado do 32. Porque no 33, Jesus diz assim, tem de bom ânimo. Aí onde é que a gente encontra esse ânimo? Jesus, no versículo 32, ele diz assim, olha, muitos de vocês vão me abandonar e eu vou ficar sozinho.
mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Então, a base do ânimo do versículo 33 é a presença do Pai, é a presença de Deus. Quando, um exemplo bíblico que ilustra bem isso, né? Quando Paulo e Silas estão lá na prisão, tão confortável aquela prisão que eles estavam, né? Então, bem tratados ali naquela prisão. É só ironia, né? Porque estavam lá encarcerados, imobilizados. Aí eu penso assim, né? Silas assim, Paulo, e agora? O que nós vamos fazer, Paulo? Aqui nós estamos na situação. Ô, Silas, vamos louvar ao Senhor, Silas. Puxa aí, tira um tom aí, vamos adorar o Senhor ali. E aconteceu aquela experiência tremenda. Então, Paulo e Silas estavam preparados. Eles não se viram numa situação, e agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma campanha aqui de jejum e oração? Eu penso que o cristão tem que estar preparado para tudo. E aqui me permite usar uma frase do querido John Wesley, que dizia assim, o cristão, e no caso dele, o cristão metodista, tem que estar preparado para duas coisas: pregar em qualquer momento e morrer quando chegar a hora. Então, o preparo tem que ser algo constante da vida do cristão. Então, eu digo para você, querido ouvinte, as aflições da vida sempre vai chegar. De uma forma ou de outra, nós vivemos num mundo caído, não é um mundo perfeito. E quando Jesus fala a parábola lá do insensato, lá encerrando o Sermão do Monte, o capítulo 7 de Mateus, quando ele diz que havia o prudente e havia o insensato, ele coloca que as situações da vida de adversidade chegam para todo mundo, por quem é cristão e quem não é cristão. A diferença é que está no preparo de cada um. Aquele que está firmado, chegam as provações e aflições da vida e ele permanece de pé. Gila, ele não fica lá. Ele não é destruído e levado, ele permanece de pé. O salmista vai dizer que ele tirou de um lamaçal de lama e firmou meus pés numa rocha. E essa é a vida que nós devemos levar. Em todo o tempo, estar firmado nessa rocha para não só suportar, mas vencer os desafios e a adversidade da vida. Bom, já está conosco também o pastor Jair Alves. Bom dia, pastor. Bom dia, Joelson, Marcelo, Lula. Muito bem. Pastor Jair, tem gente que também, essa coisa de perder o ânimo está também ligado a frustrações, né? Após uma turbulência, a pessoa pode se frustrar. E eu já vi, assim, algumas declarações de pessoas dizerem assim: fui ajudar alguém e acabei arrebentando com minha vida. Ou seja, não ajudo mais ninguém. Então, assim, fui fazer o bem e acabei me arrebentando, e agora eu estou frustrado e não quero mais, né, ajudar as pessoas. É como se você dissesse assim: eu vou parar de amar os outros, porque fui fazer isso e veio essa turbulência e tal, né? Eu fico pensando, se o apóstolo Paulo tivesse a mesma decisão, né? Eu vou parar de pregar o evangelho, já sofri naufrágio, chicotado, 40 açoites menos um, né? E tal. Enfim, as outras intempéries, prisão, né? Então, assim, não dá mais para viver isso aí, não. Pastor Jair, já pensou se a linha fosse essa, né? Tinha um pastor amigo meu que ele falou assim: fui para um lugar para salvar a alma, quase perco a minha. Misericórdia. Mas muita coisa está longe disso. Mas veja bem, Gilberto. E a questão da salvação, e às vezes tem até discussão de boba, de perder, de não perder, de ganhar, né, sabe? Aí um falou assim: depende de quem foi que ele salvou, né? Se você... Porque às vezes a pessoa, ela mesmo se salva, né? Ela se basta, ela acha que ela é capaz de se salvar, ela é autossuficiente. Mas as tribulações, provações, elas vêm na vida de todo mundo, não tem jeito. Seja fazendo bem ou não, seja sossegado ou não, seja no ministério ou não, seja esquentando banco de igreja ou não. Eu acho que é inevitável você não se frustrar com algumas coisas. Se frustrar com gente, né? Gente é o que mais frustra a gente, né? Pessoas que você, de repente, foi generoso, recebe ingratidão de volta. Isso é o que mais acontece, e não só entre liderança, mas em
Não precisa nem ser crente para sofrer isso, porque gente é um trem realmente complicado, lidar com gente. Agora, a gente não pode perder o ânimo de entender que o que a gente faz, não faz porque aquela pessoa merece receber. A gente faz, quando faz, porque entende que você está cumprindo um propósito de Deus. É um propósito muito mais excelente. Não é a pessoa em si que... É porque você faz, porque você sabe que você está fazendo a Deus. É Ele que te direciona, te conduz, e você deve sempre continuar fazendo. Fazer o bem, não olhar a quem, e é assim que deve fazer. Se a gente fizer o bem só aqueles que cuidam da gente, né, aqueles que retribuem, que galardão a gente iria estar recebendo? Amar os inimigos é até mandar uma ordem. Ama os seus inimigos, né? Vai lá, cuida deles. Se alguém te bater na cara, vira outra, né? Pedir a túnica, dá a capa, dá a roupa toda. A vida cristã é dessa forma de renúncia, mas assim, o que precisa nortear a nossa vida é a quem nós servimos e quem realmente está na nossa vida, né? Porque quando a gente tem Deus de verdade na nossa vida, os nossos atos, os nossos gestos, a nossa tranquilidade, a nossa dependência, ele vai seguir nessa direção. Eu lembro da história de Jesus com os discípulos no barco, né? Em uma grande tribulação ali, uma grande tormenta, uma tempestade terrível, e os discípulos desesperados, porque nós, seres humanos, somos assim. Quando a tormenta vem, o normal é desesperar. E Jesus nos dando mais uma vez exemplo de como proceder, e ali é específico em uma tempestade que você pode aplicar figuradamente à vida, né? E Jesus dormia sossegadamente, tranquilamente. E ali os discípulos sacou lá e falou assim: o senhor não se importa com a gente? Não, porque assim, na cabeça das pessoas, você vivenciar uma tempestade na sua vida, digamos assim, ela acha que o normal é você desesperar. E se você não desesperar, ele vai sacudir e falar assim: ué, está acontecendo alguma coisa errada aí com você, porque você não está desesperado, você acha que é melhor do que os outros, né? Às vezes é mais ou menos assim. Eu tenho enfrentado algumas provações, tribulações na minha vida ultimamente, que algumas pessoas achavam até que eu ia perder o rumo, mas não posso perder. Porque quem cuida de mim, quem pagou o preço pela minha vida, quem me resgatou, é superior a qualquer coisa que eu possa enfrentar. E eu vou enfrentar, eu vou seguir, vou vencer, vou lutar, e vou até ele me chamar para a presença dele. E é assim que a vida tem que seguir, nessa dependência de Deus, nessa consciência de que é Ele que guarda as nossas vidas. Paulo, lá em Filipenses, que às vezes a gente pega o 4,13, porque a gente gosta de se achar poderoso, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E não está falando nada disso que muitas vezes as pessoas pensam. É só ver os versículos anteriores. Justamente. É nessa pegada aí. Ele fala: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei ter fartura, como eu sei passar necessidade. Eu sei ser valorizado, como eu sei ser desvalorizado. Eu sei ser elogiado, como eu sei ser criticado. Trazendo mais ou menos isso aí, ele diz assim: posso enfrentar tudo isso aí, porque eu sei quem é que me fortalece, eu sei quem é que sustenta a minha vida, eu sei quem é que me guarda. As pessoas podem até achar que não, porque as pessoas olham assim: aquele camarada ali está passando por... Ele aprontou. Ele fez alguma coisa errada, porque... É os amigos de Jó. Não é possível alguém passar por aquilo que ele está passando sem ter feito nada de errado. E aí aponta o dedo e julga e condena e sai aí difamando. Mas só a gente sabe quem somos, né? Se a gente não se engana, né? Sabemos quem somos, sabemos o que fazemos, sabemos a quem servimos, sabemos o que Deus representa na nossa vida, e não cabe a ninguém, nenhum de nós, olhar e dizer assim: você não tem nenhuma experiência com Deus, por exemplo. Você não é crente de verdade. Isso é tolice. Porque a gente tem que olhar pra gente. E às vezes a gente se importa de acusar tanta vida do outro que esquece de olhar para
a própria vida, para as suas próprias mazelas, né? De que queixa-se o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, né? Então, é viver nessa dependência, Gila, de Deus, e saber que Ele não perde o controle de absolutamente nada. Nada é fruto do acaso na nossa vida. Deus continua no controle, e nessa convicção a gente descansa, a gente tem paz, e o mundo pode desabar, mas a gente está em paz. Para fechar essa fala, conta-se uma história de um rei que pediu acho que é uma história conhecida, mas eu vou repetir. De um rei que pediu a alguns artistas para pintar um quadro que representasse a paz. Aí um pintou um lago bem transparente, né? E bem sereno, bem tranquilo, um barquinho ali navegando, coisa bem bucólica. A outro pintou assim uma vegetação, uma floresta com as aves voando, tal. E outro pintou assim uma tempestade, arrebentando na rocha, e na penha lá da rocha tinha uma pombinha ali descansando sossegadamente. E aquele foi o quadro que ganhou, porque a paz que a gente pode sentir não é a ausência das tribulações, mas é que mesmo nas tribulações a gente descansa, sabendo que Deus cuida. Não é a ausência dela, é a presença de alguém, né? Ele está na rocha ali, ó, na fenda, descansando no Senhor. Muito bem. Vamos então ao intervalo. Já a gente retorna para dar sequência à nossa discussão de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 30250733. Cortina e Cia. Não se culpe se você nunca cuidou dos seus pés com carinho. Em Vitória da Conquista, FAO Calçados. Aqui você encontra uma infinidade de modelos, masculino, feminino e infantil. FAO Calçados, uma opção para os seus pés se sentir bem cuidado. Praça da Bandeira, número 17, Centro. Fone 3421-4582, FAO Calçados. De 21 a 24 de agosto, a partir das 19h30, 17º aniversário da Igreja Batista da Palavra, situada à Rua Niterói 15, bairro Cidade Maravilhosa. Preletores: Pastor Cláudio Canela, Marcelo Andrade, Pastora Eliana e Pastor Marcos. Louvor: Mariana Tavares e Banda, Daniel, Raquel e Pastor Lucas da Igreja Tanque de Betesda, Val Alencar e Raquel. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios, podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum, criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, estamos de volta. Você que sintoniza a Melodia, muito obrigado pelo carinho da audiência, por estar com a gente aqui
na 87,9 FM, a Melodia. Isso aí, gente. Hoje, como não perder o ânimo em meio às turbulências da vida? Pastor Marcelo, eu fico pensando o seguinte, como é que a gente tem que viver? A gente tem que viver assim meio que em stand-by, porque estando meio que semi-prontos para qualquer intempérie, porque assim, a qualquer momento alguém pode trazer uma notícia ruim para a gente. A qualquer momento podemos perder um filho, podemos perder um pai, uma mãe, podemos levar um golpe financeiro, podemos ser traídos, né? Podemos ser assaltados, nós estamos expostos a perigos, né? Afinal de contas, a morte é logo ali, a Bíblia diz que a vida é um sopro. Como é que é? A gente tem que viver meio que em stand-by esperando isso para que não tenhamos um baque, ou viver a vida como se nada disso fosse acontecer? Como é que é? Gila, o piloto já deu uma dica muito importante, né? Que você tem que estar preparado. Porque a palavra de Deus já diz pra gente sobre no mundo tereis aflições, dificuldades e tudo mais. O problema é que eu não gosto disso, né? Eu gosto de viver deitado eternamente em berço esplêndido e levar a minha vida dessa forma e, como diz o poeta aí secular, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e por aí vai. E esse negócio... levar pra onde? Pra onde? O problema é esse. Né? E aí, Gila, a gente, quando chega às crises da vida, a gente não sabe lidar. Porque a Bíblia fala que nós devemos planejar, né? A gente deve planejar. Jesus ensina a fazer planejamento. E dentro dos planejamentos da vida está essa situação de que você precisa estar preparado para as dificuldades que a vida nos oferece. Então, quando nós estamos, pelo menos assim como o piloto já tentou falar aí, né? Com uma certa... um certo entendimento de que essas coisas podem vir, quando elas chegam, a gente já tem uma facilidade maior de lidar com certas situações. Né? E alguém pode falar assim, né? O ouvinte pode falar assim, fica puxando coisa ruim aí para a vida, falando isso, né? Não, não é negócio de puxar coisa ruim, não. É ter a consciência de que as adversidades da vida, elas são reais. Pode não acontecer na vida de uma pessoa sempre, ou de vez em quando acontece. Outras pessoas já passam adversidades já naturais da vida. Gente que sofre muito pela própria vida, pelas próprias circunstâncias, mas também às vezes sofre por escolhas erradas que faz, decisões erradas que toma, e depois tem que sofrer mesmo a consciência, né? Não tem como a gente ficar fugindo dessa realidade, não. Então, Gila, a gente tem que estar preparado para qualquer situação, a tempo e fora de tempo, preparado para viver essas coisas, né? Então, é um trabalhar mental, mas também um trabalhar bíblico. Você sabe que na vida tereis aflições. Na vida tereis aflições, na vida tereis aflições. Não tem como fugir disso, não, certo? A vida não é um mar de rosas como muita gente quer pintar, mas às vezes vem as tempestades, nós devemos estar com essa pomba que o pastor Jair falou, sempre com o nosso coração tranquilo, porque, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, e isso é que deve ser a fonte da minha segurança e fé, e também da minha paz. Eu simulei aqui situações que podem ocorrer a qualquer momento, né? E perguntei ao pastor Marcelo se a gente deve viver meio que em stand-by para essas coisas, ou viver como se nada delas fossem acontecer. Eu queria ler o texto de Jó, assim, uma parte aqui para você entender mais ou menos nesse caso específico, mas que parte também pode acontecer. Jó, capítulo 1, a partir aqui do verso 13, né? Do verso... Vou pegar aqui do verso 7, verso 8. Então, verso 14. Veio um mensageiro a Jó e disse: olha, os bois estavam lá no pasto e as jumentas também estavam pastando,
E veio sobre eles os sabeus e tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer essa notícia, Jó. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer essa notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, e eles tomaram, e os seus servos feriram a espada, e só eu escapei para trazer essa notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: olha, Jó, os teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, e veio um vento lá do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre eles e eles morreram. E só eu escapei para trazer a notícia. Claro que aqui a gente está falando de um caso específico, pastor Piloto, mas podem ocorrer situações semelhantes. E aí? O que vamos fazer? Me permita ser, Gila, redundante, mas eu continuo na mesma linha de raciocínio de que nós precisamos estar preparados para. Ninguém está isento de vivenciar essas situações. E na experiência de Jó, houve um limite de preservação dele, tanto que depois foi restituído de maneira duplicada, né? E o próprio Jó reconheceu que naquela situação toda ele nem conhecia Deus direito. Mas essas experiências, por mais trágica que possa acontecer na vida de alguém, serviram com o propósito de Jó verdadeiramente de conhecer a Deus. No início fala que, viste meu servo Jó, homem íntegro, então tinha uma boas referências, mas essas boas referências ainda não eram a realidade do que Jó precisava para a vida dele. E no final a gente tem um Jó dizendo que não conhecia, não, só de ouvir falar. Mas essas experiências levaram Jó a um relacionamento, um conhecimento, uma revelação mais íntima de Deus. Tem um ditado que me parece, agora me foge a memória, se ele é inglês ou não, mas diz assim: o que afunda um barco não é a água de fora, mas é quando essa água de fora entra dentro. A pergunta que você fez há pouco instante a Marcelo é a respeito disso, da circunstância. O próprio Jó também nos leva a isso. Por fora, muitas questões, perdas, diria irreparáveis. Mas Jó tinha o suficiente na vida dele para ele suportar tudo isso. Um grande transatlântico navega os oceanos aí e chega no seu destino. Porque toda aquela imensidão de água que tem ali não consegue entrar. E o que acontece com as pessoas é que muita coisa externa entram. Aí abate ao ponto de levar ao desânimo até a prostração. Tem um livro, é interessante esse livro, é de um pastor americano. O título do livro é Andando de Tanque Vazio. Ele conta a experiência no livro que ele disse que estava caminhando, fazendo lá seus exercícios físicos, e de repente bateu aquela desânimo, ele sentou-se no meio-fio, começou ali a chorar, e aí ele ficou assim, mas o que está acontecendo? Ele foi investigar isso. Ele passou de uma grande igreja e etc. E ele foi investigar e justamente ele estava com um tanque vazio, muito ativismo, muito trabalho, e ele não estava cuidando dele mesmo. E isso levou ele a um esgotamento espiritual, e nós vamos encontrar na Bíblia personagens bíblicos de relevância que passaram por esgotamento espiritual. Moisés passou por esgotamento espiritual, ele falou que queria morrer. Elias passou por esgotamento espiritual. O próprio Davi. Então, esgotamento, qualquer pessoa está sujeita a isso, mas é quando nós permitimos que as experiências, as questões externas... João diz lá na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: maior é o que está em nós, dentro. Quando Jesus diz que o Espírito Santo estaria entre nós e dentro de nós, então nós podemos conservar o que está dentro de nós, o que vai nos dar subsídio, o que vai dar força
fortaleza para suportar essas questões é o que está dentro de nós. É maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se verdadeiramente somos santuário do Espírito, o Espírito mora dentro de nós, eu penso que nenhuma situação tirará de nós o que é mais precioso. Nossa intimidade com Deus e a nossa fé, que tem que ser preservada. Né? Jair falou há pouco aqui, às vezes a pessoa entra em desespero. Desespero é que perde a esperança. Né? E Hebreus diz que a esperança é a âncora da alma. E se a gente deixar alguma coisa entrar na nossa alma, ela vai levar não só emoções, sentimentos, etc., mas podem levar a nossa fé junto com ela. E isso a gente não pode permitir. Por isso a gente tem que estar ancorado na esperança, na fé e verdadeiramente essa intimidade com o Espírito. Se maior é o que está em nós do que qualquer circunstância que a gente possa vivenciar na vida. Eu já vivi coisa que eu não queria. No ano 97 eu fiquei refém no presídio aqui de Josué Gonçalves. Lembra disso aí? Fiquei uma semana lá naquele hotel horrível, não gostei não. Tem um momento ali que eu passei por algumas situações e num dos dias lá, o dia mais crítico, eu digo assim, não quero que ninguém passe, foi um pouco tempo, eu não sei exatamente quanto tempo foi, eu não cronometrei isso, mas eu classifico isso como perda da esperança e da fé, por alguns minutos. Porque eu entrei numa reflexão de que eu morreria naquele lugar, que não veria meus filhos, que não veria mais minha esposa, assim, o fim. E eu estava mergulhando nesse sentimento, até que Deus me resgatou quando alguém me apresentou lá na hora, não vou entrar no mérito aqui, a história é longa, mas apresentou para mim naquela hora Marcos 5,36, quando é a palavra de Jesus para Jairo: não temas, creia somente. Foi isso que me levantou naquela hora. Quantos minutos eu fiquei nessa reflexão? Não sei, mas quando eu li esse versículo, a experiência de fé é uma coisa extraordinária. Ao mesmo tempo que eu estava mergulhando no sentimento de falta de fé, aquilo me jogou para cima numa velocidade, num impulso, que ali eu pude ir até o final. Isso foi numa sexta-feira e o desfecho da situação foi no domingo. Então eu passei aquele restante ali com paz, com sossego de alma, com tranquilidade, acreditando que Deus estava no processo, e no final foi comprovado isso. A glória foi dada a Deus, de que Deus realmente poupou todo mundo ali naquela oportunidade. Então, fé é algo extraordinário que a gente tem que experimentar todos os dias. Muito bem. 11h50. O texto de Jó 1:12 diz: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu li esse texto aqui, pastor Jair, para lhe perguntar o seguinte: Deus manda o mal para alguém ou não? Rapaz, Ele só faz pergunta fácil. Porque tem gente que diz o seguinte: não, Deus não manda o mal, Deus autoriza, no caso aqui, né, usando o texto Deus de Jó. Ninguém tenta, né? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, né? Deus permite o mal. Em certas ocasiões Deus permite, porque assim, o mal está presente o tempo todo, né? E a gente é sujeito ao mal, a sofrer o mal, a ser atacado. A gente corre os mesmos riscos que qualquer pessoa corre de viver nesse mundo. Viver nesse mundo é perigoso, né? Alguém chega e diz assim: para morrer basta estar vivo, e para sofrer também, né? Para sofrer as provações, as dificuldades. Isso não é agora. Agora talvez tenha uma dimensão talvez diferenciada, né? Porque assim, principalmente que a gente vive tempos em que ser cristão na cabeça de muita gente é não estar blindado de qualquer coisa ruim. A gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que isso é propaganda enganosa que muitos lugares fazem. A gente adoece, a gente fica gripado, a gente fica com a garganta inflamada, a gente infarta, a gente está sujeito, a cabeça também ficar ruim, entrar em depressão, a gente está sujeito a tudo. Ontem eu falava aqui, pastor Jair, dessa música Vai Dar Tudo Certo, né? Vai dar tudo certo. Às vezes não dá tudo certo, né?
Muitas a música vezes. do autor está vendo lá em Apocalipse, está vendo lá no futuro. Porque assim, eu não sou contra você afirmar, olha, vai dar tudo certo. Isso não é o problema. O problema é se der errado, você perder a fé. Mas alguma coisa vai dar errado, não é possível dar tudo certo. Mas assim, Já deu, moço, mas se já você, deu certo. é muito melhor você pensar que vai dar certo do que ficar ali já esperando a desgraça ali acontecer na esquina. Então você tem uma expectativa de que a coisa vai... É melhor do que ter uma expectativa negativa. Agora, você não pode dizer assim, se der errado é porque Deus falhou, que Deus não foi fiel, enfim. Agora, eu acho assim, pastor, que você tem que estar... a gente tem que estar pronto para as duas coisas. Se dá certo ou dá errado, Sim. né? Se Deus quiser, ele é Deus. Pronto, se não sim, quiser, mas ele é a sua expectativa precisa primeiro estar na coisa... No seguir positivo. Bem, no positivo. Né? Não que o pensamento positivo é aquela coisa Não é um mística, pensamento não é positivo. dessa É a forma. expectativa boa, né? Pedro diz assim, amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, aí já é um departamento por ser cristão, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, como ladrão, como criminoso, como alguém que causa o mal ao próximo, que dá um desfalque na empresa, que lesa o erário público, que dá enfim. Mas se sofrer porque é cristão, porque serve a Deus, porque o servir a Deus, você já compra uma briga com o mundo espiritual, vamos assim dizer, você já é um alvo. Como você citou o caso de Jó. O fato de Jó estar bem, próspero, incomodou Satanás. Bem próximo e temente a Deus, né? Que o texto fala assim, um homem reto, íntegro, temente a Deus. Desviava do mal. Então, a gente não pode dizer assim, tudo foi coisa de Satanás, mas a gente sabe que, infelizmente, a nossa luta, como Paulo diz, não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, enfim. Então, é o mundo espiritual. As pessoas, às vezes, têm uma neurose em relação a isso. Isso é uma coisa natural que acontece no mundo. Você não pode ficar ali... Tem gente que é assim, estou na luta, estou na batalha, Não, gente, vive a vida. Permite uma parte, excelência. Até duas. Spurgeon, príncipe dos pregadores, sofria depressão, mas não parou. Martin Luther King sofria depressão, mas não parou. E o que fizeram essas pessoas não pararem? Apesar de estar enfrentando lutas como essa? A fé, a maturidade espiritual. Justamente. Então, assim, a gente vai enfrentar lutas, ao invés de dizer assim, é coisa do diabo, olha para você primeiro, né? Como o Marcelo até falou, às vezes fomos nós mesmos que cavamos aquilo ali, né? Nós semeamos aquele negócio ali e estamos colhendo, uma lei da semeadura e da colheita. E assim, e vá no cerne da questão, olha para dentro de você, e de repente você precisa fazer um processo interior dentro de você, e até para você absorver aquilo ali, mas assim, busque sempre na sua vida estar em comunhão, direção de Deus, sabendo que Deus já está no controle da sua vida. Dependa dele em toda e qualquer circunstância. Glorifique a ele se as coisas estão boas, glorifique a ele se não estão tão boas, porque ele está no controle das nossas vidas, de todas as coisas. Ele é o Senhor soberano. Então, entregue tudo nas mãos de Deus e ele vai fazer. E ele sempre faz. Ele cuida da gente. Ele não permite que a gente seja tentado ou provado além das nossas forças. E como ficou sua resposta? Deus enviou o mal ou não? Não, Deus não envia o mal. Ele permite o mal. Ele não pode ser tentado pelo mal. E o senhor discorda por quê, pastor? Eu discordo. Quando eu olho essa questão aqui, está lá escrito assim, Deus cria, eu faço o bem e cria o mal.
Não é o mal moral, né? Esse mal aí Deus não vai enviar nunca pra gente, mas a adversidade sim, Deus pode enviar certas coisas para nós. Quem enviou aquelas pragas do Egito foi quem? Foi Deus, não pode ter sido outro, porque Deus tinha o propósito de provar o povo do Egito, porque está lá escrito assim, que Deus iria destruir os deuses do Egito. A proposta de Deus era destruir os deuses do Egito. Aí não dá tempo para a gente falar assim que cada praga foi para cada deus, tá? Sim. Então ele estava lá com a proposta clara. Então aquelas pragas foram enviadas por Deus, lembrando também com uma questão específica, para aquele momento, então foi Deus que fez. Eu creio sim que Deus pode enviar para nós essas adversidades no sentido de provar-nos. O pastor já falou isso, de provar-nos, né? E por quê? Porque do ponto de vista de Deus, tudo sempre vai dar certo. Vai dar tudo certo? Vai. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as adversidades. Então, desse ponto de vista, eu vejo que tudo é para o nosso bem. E tem um detalhe aí, Gila, interessante, que eu acho que seria interessante para um tema aí de um debate, a manifestação da ira de Deus. Não é a ira humana, mas a manifestação da ira de Deus é a justiça. E a justiça, para algumas pessoas, pode ser encarada como mal. Eu estou me lembrando aqui, ele falou vai dar tudo certo, né? Eu lembrei da minha filha, de vez em quando assim, começa a acontecer algumas coisas boas durante o dia para ela fala assim, eu tô até preocupado, tá tudo dando certo. Mas sua filha tem quantos anos? 15. Eu já vi isso de uma pessoa de quase 40. Ela disse, tá na minha vida, tá tudo tão bom que eu tô até com medo. Tô até preocupado. Se melhorar, estraga, né? Mas é isso. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor Piloto? Eu penso que para enfrentar desânimo e adversidade não tem outra saída a não ser amadurecer na fé. Fé madura, né? É bem citado assim. Tem 2 textos na Bíblia que eu uso como experiência de maturidade espiritual e fé madura. Um texto é de Daniel, capítulo 3, dos amigos dele, quando estão enfrentando a adversidade da fornalha. E aí eles dizem assim, o Deus que nós cremos quiser nos livrar, Ele pode. Mas se não nos livrar, nós não vamos prostrar diante da tua estátua. É maturidade. E a outra é o texto também, capítulo 3 de Abacuque, né? Ainda que na nossa vida tem que estar presente, né? A gente não sabe, aí Abacuque, ele cria uma situação hipotética, mas ele traz exemplo de situações que poderiam acontecer, mas ele coloca as situações, mas diz, mesmo que isso aconteça, eu não vou deixar de me alegar no Deus da minha salvação. Então, eu acho que ainda que na nossa vida faz presente. Ainda que, né? Você colocou algumas situações, ainda que isso aconteça, ainda que eu vou permanecer fiel na minha fé. E de pé, né? De pé. Muito bem, gente. Quero agradecer os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Jair Alves. Obrigado também ao pastor Marcelo Andrade, ao pastor Piloto pela colaboração no nosso debate. E você que sempre está com a gente aqui na Melodia, quer seja nas redes sociais ou na frequência 87,9 FM, pelo nosso aplicativo também. Muito obrigado a todos. Vem aí Genildo Ribas com Rádio Chofé. E o debate fica assim. Amanhã, quinta-feira, 7 de agosto, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais Debate Melodia.